Irmãos, vamos agora meditar na palavra de Deus. O texto que nós iremos expor nessa noite se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Capítulo 23, o livro de Lucas, poucos versículos, somente do 39 a 43, dentro dessa passagem tão dinâmica, desse capítulo tão robusto, né? Que indica a aproximação do final do ministério do Senhor Jesus Cristo, perto da sua morte já e da sua ressurreição. A dinâmica de Lucas é muito boa quando a gente olha em comparação a outros evangelhos, né? Eles são mais resumidos, mais pontuais, mas como o próprio Lucas diz que o seu intuito, o propósito ao escrever esse evangelho era trazer um relato assim bem detalhado acerca da vida do ministério do Senhor Jesus Cristo. Isso ele fez de fato em 2 volumes, né? Lucas e Atos dos Apóstolos. Vamos ler capítulo 23 de Lucas, versículos de 39 ao 43. Diz assim a palavra do Eterno: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar mais uma vez? Que promessa, que palavra preciosa, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos conduza. Que possamos nos apropriar do poder da Tua palavra. Que o Senhor nos dê ouvidos dispostos a ouvir. Porque é assim, Senhor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que diz a palavra de Deus, o que diz o Senhor. E o Senhor nos deu ouvidos para ouvir, ouvidos espirituais. E aqueles que ainda não têm, Pai, que o Senhor possa poderosamente abrir o seu entendimento, quebrantar o seu coração. A todos nós, na verdade, porque precisamos ter essa disposição ao ouvirmos a Tua palavra, coração quebrantado e contrito, e desejoso de ouvir da Tua parte e de seguir os passos do nosso Mestre. Que assim seja, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor, para a edificação da igreja, para a salvação do perdido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, como será o nosso mundo, qual será o nosso futuro, nisso que alguns têm chamado ainda do novo normal, que na verdade é esse. Quando olhamos através de várias perspectivas, não sabemos como tudo se dará após todo esse período de epidemia que mexeu com estruturas sociais, econômicas, sanitárias, e com tantas coisas, até mesmo com a igreja, não no que diz respeito à sua natureza, as coisas que são eternas, mas a estrutura de culto, por exemplo, as transmissões. Então, tudo isso vem trazer uma inquietação muito grande, e de várias perspectivas a gente começa a pensar, como será esse novo normal? Tem vários artigos já que tratam sobre isso, e fora do campo da teoria, no campo da especulação mesmo, a gente fica pensando no nosso dia a dia, na nossa vivência, nós começamos a pensar como é que vai ser esse novo normal. Se a gente pensar um pouco da perspectiva sociológica, as pessoas será que serão mais solidárias, mais humanas, mais tolerantes depois de tudo isso? Se a gente começar a pensar na perspectiva, sei lá, sanitária, será que a gente vai passar o tempo todo agora sem entrar com os nossos sapatos dentro de casa? As mulheres agradeceriam, né? Se esse costume viesse, essa nova tendência viesse para ficar.
Como serão os nossos contatos? Será que teremos esse distanciamento? Seremos sempre cautelosos? O brasileiro vai mudar a sua forma de se relacionar, de abraçar? Ou será que é o fim dos abraços? Isso seria o nosso fim, né, enquanto nação. Se a gente pensar de uma perspectiva comercial, todo mundo e econômica, olhando para a China, será que a China, de fato, agora, de maneira totalitária, vai assumir esse controle do comércio mundial sem rival? Os Estados Unidos vão ficar cada vez mais para trás. Como é que vai ser isso? A nova tendência de mercado, o novo modelo de profissional. As empresas estão entendendo que um home office ele traz menos despesas e maior produtividade para os seus funcionários. Isso também entra no campo da educação, nesse formato, né? As mamães, os papais estão loucos aí em casa tentando acompanhar essa nova dinâmica da educação, tendo que acompanhar os filhos. Como será tudo isso? São novas perspectivas. Até na questão musical a gente percebe isso. A gente vem numa tendência de várias lives, e todo dia a gente recebe e assiste a algumas lives, e um instituto de pesquisa, consultando os usuários e esses que acompanham essas lives, eles perceberam que 76% desses que acompanham essas lives, eles querem que esse formato prevaleça e continue. Eles querem consumir das suas próprias casas, de maneira mais intensa, com uma interatividade. Então, todos esses campos, todos esses cenários, quando nós olhamos para o futuro, são incertos. São discussões que são aceitáveis, de certa maneira, sim. Nós temos visto, como eu citei aqui, de maneira muito rasa, todas essas questões, porque, na verdade, a nossa intenção não é nos debruçarmos nessas perspectivas, mas uma perspectiva diferente nós gostaríamos de tratar, obviamente, quando estamos com a nossa Bíblia aberta. E o nosso exercício hoje, nós já estamos assim pensando nessas novas perspectivas, mas eu queria olhar de uma perspectiva hoje com você teológica. O que será de nós? O que será da humanidade? Para isso, eu queria que a gente fizesse um exercício. Nós passamos aqui de uma parte muito genérica, quando a gente vai dar uma perspectiva, quando a gente pensa assim, como será o futuro da humanidade? Mas, em primeiro lugar, eu quero trazer isso de uma maneira particular, pessoal. Eu queria que você fizesse essa pergunta a você mesmo: o que será de mim depois da pandemia? O que será da minha vida depois de tudo isso? E, para além disso, a nossa intenção aqui é olharmos à luz da palavra de Deus, não somente no pós-pandemia. Isso é somente uma deixa para a gente pensarmos mais além. O que será de nós no pós-vida? E aí nós faremos esse recorte teológico olhando para esse texto. Vai ser simples, se a gente pudesse resumir, faríamos numa pergunta: o que será de mim? O que será de nós? À luz da palavra de Deus. E a resposta é tão simples e tão importante como essa proposição: o que será de nós à luz da palavra de Deus? E nós escolhemos intencionalmente esse texto porque percebemos que esse texto, de maneira muito simples, ele vai trazer duas perspectivas, e você se encaixa numa dessas duas e pronto, nesse sentido. Se nós entendermos e nós quisermos analisar isso de uma perspectiva teológica, que é o nosso ponto aqui, e nós julgamos ser a mais importante de toda a nossa vida. Nós estamos falando aqui de valores eternos. Quando nós falamos no pós-pandemia, nós estamos também falando no pós-vida, nós estamos falando do nosso destino, de toda a nossa eternidade por vir. Então, esse assunto, meus irmãos e amigos que estão nos acompanhando, requer inteira atenção nossa. E é de grande importância para a sua alma. Nós não trataremos aqui de questões genéricas, de questões irrelevantes. Se você leva a sua alma a sério, você precisa ouvir o que diz a palavra de Deus. Vamos fazer isso de maneira simples, entendendo somente isso. À luz da palavra de Deus, só há dois destinos para os homens: aqueles que estão em Cristo e aqueles que estão fora de Cristo. Simples. Aqueles que creem em Cristo e aqueles que rejeitam a Cristo. E isso vai resumir, essa verdade vai resumir toda a palavra de Deus. Julgo ser suficiente. É suficiente para todos nós isso.
Vamos fazer uma breve contextualização. Eu comecei falando que esse texto, esses últimos capítulos de Lucas, esses últimos capítulos são muito dinâmicos. E quando nós chegamos aqui no capítulo 23, nós já estamos no meio do julgamento do Senhor Jesus Cristo, ele que foi entregue às autoridades, ou melhor dizendo, ele se entregou às autoridades, mas aqui vemos que há uma responsabilidade humana, homens que tentaram forjar, pegar Jesus Cristo em algum erro, em alguma falha, e não o encontrando, criaram todo um cenário, toda uma cena para acusar o Filho de Deus de algum erro. E dentro dessa artimanha maligna, Jesus Cristo está aqui nas mãos dos homens ímpios, um complô, na verdade, entre os religiosos e as autoridades da época, que se juntam todos contra uma, que se juntam todos contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo e contra a verdade de Deus, contra o Verbo encarnado. Então nós estamos aqui, irmãos, na altura do Evangelho, onde há um drama se passando intenso. Em outros evangelhos, a gente vai ver com certeza toda essa parte da paixão de Cristo, do seu sofrimento que culmina com sua morte, ou melhor, com a sua ressurreição. Mas aqui Lucas, como ele é detalhista, como a intenção dele é trazer mais detalhes, ele vai nos trazer uma verdade que para outros evangelistas passou despercebido, ou não foi a intenção destes evangelistas trazerem essa verdade que nós temos aqui, esse tesouro trazido por meio da pena de Lucas. Então, pensando aqui, se nós pudéssemos traçar, contextualizar de maneira simples aqui esse capítulo e essa passagem, no primeiro ponto nós já percebemos, Jesus Cristo já tinha sido entregue às mãos das autoridades e aqui ele já se encontrava crucificado. Aqui nós também percebemos que Jesus Cristo, ele ao ser levado para o Gólgota, lugar de caveira, ao ser crucificado, ali ele não estava sozinho, mas ele divide aquela cena com mais dois criminosos. Chamo Jesus de criminoso no sentido como ele foi enquadrado pelos próprios judeus e religiosos, mas ele não cometeu crime algum, dano algum, erro nenhum foi encontrado no Filho de Deus. Mas aqui ele divide essa cena com mais dois criminosos, ele sendo o grande protagonista de fato, porque todos os holofotes estão voltados para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele era aquele que estava sendo caçado pelos inimigos judeus e pelos religiosos, pelas autoridades da época. Então, eis aqui o cenário: Jesus Cristo crucificado, e do seu lado direito, um malfeitor, e do outro lado, do seu lado esquerdo, outro malfeitor. E aqui está o Filho de Deus, erguido entre os céus e a terra, pagando por uma culpa que não é sua. Rei dos Judeus, havia uma placa que dizia isso. Foi Pilatos que escreveu esse título, colocou em cima da cruz: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. O nome de Cristo sendo blasfemado. Um cenário de vergonha e dor, de desprezo, Filho de Deus sendo desprezado pelos homens. Isso vem de cumprimento ao Deuteronômio 21, 23, que diz assim: qualquer que for pendurado num madeiro está debaixo de maldição de Deus. Então Jesus Cristo ali estava sofrendo naquele madeiro, sendo amaldiçoado pelo próprio Deus. O estudioso vai dizer que a mais dolorosa e infame forma de execução, mais que ser decapitado, lançado aos animais selvagens, ou mesmo ser queimado vivo, era ser crucificado. A gente pensando aqui agora nesse cenário romano. Essa era uma pena capital de Roma. Jesus aqui está cumprindo uma profecia. Se você lembra do livro de Isaías, capítulo 53, diz lá que ele foi contado entre os malfeitores. Então Isaías, tantos séculos antes, já tinha pronunciado, ele já tinha profetizado: Filho de Deus, o servo sofredor, ele vai ser contado entre os malfeitores. E eis aqui o cumprimento dessa profecia, e Marcos vai trazer à lembrança o cumprimento dessa passagem com clareza também. Pois bem, entremos agora exatamente para esse cenário e para essa passagem mais curta,
onde alguém deveria estar passando muito perto para ouvir. E Lucas é esse que tem essa sensibilidade de captar aquilo que estava acontecendo. Talvez para alguém que passasse de largo, alguém que passasse distante, só visse ali 3 homens nos seus últimos instantes de vida, 3 condenados à morte. Mas se a gente focar mais perto, quando a gente analisa esse texto, a gente vai ver que algo muito mais profundo está acontecendo ali. Quando Jesus está, não tem como a história ser simples, não tem como a coisa ficar da mesma maneira. A história de Jesus é marcante. Onde ele passa, a decisão, a transformação e a condenação. Vamos ver de maneira mais minuciosa aqui. De um lado, como eu falei para vocês, qual será o destino da humanidade? Eu falei para vocês que é muito simples a gente fazer essa dicotomia, essa distinção. Aqueles que desprezam a palavra de Deus, aqueles que estão fora de Cristo, estes por si só, eles já estão condenados. Porque a própria Bíblia vai dizer, aquele que rejeita a Cristo, este já está condenado. Mas é interessante quando a gente percebe aqui que, a princípio, a gente vai perceber com o passar da história que esses 2 criminosos, eles se distinguem um do outro. Mas nessa altura a gente vai ver o quanto eles são semelhantes, quanto eles são parecidos. Assim como toda a raça humana, de certa forma, ela é parecida. Nós somos parecidos. Isso diz respeito à raiz do pecado. Isso diz respeito a nossos primeiros pais. E por isso, nós todos fomos separados, digamos assim, na maternidade. Fomos todos separados no Éden. Veja que semelhança aqui. Está dizendo aqui que há 2 criminosos que vão com Cristo até a cruz. E esse histórico deles é muito parecido, embora tendo histórias diferentes nos seus próprios contextos, mas eis que eles se encontram ali na cruz do Calvário, condenados pelos seus próprios erros. E toda a raça humana, por assim dizer, ela está debaixo do pecado e da condenação. Para a gente entender melhor, Paulo, em Romanos 5,12, ele vai dizer assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Então, nesse cenário está representado ali através desses dois homens, na verdade, toda a humanidade, de fato. Se nós pensarmos que todos os homens são pecadores e todos estão condenados, porque fazemos parte da mesma família. Quando nós pensamos em Adão e Eva, quando nós pensamos lá no Éden. E se nós pensarmos na nossa pandemia, e nós começarmos a traçar qual foi a primeira grande epidemia, nós vamos chegar no Jardim do Éden. Na verdade, essa foi a mais devastadora epidemia. Certamente nós vamos passar desse período. Embora existam aqueles profetas apocalípticos dizendo assim, não, esse é o fim, salve-se quem puder. Na verdade, sabemos que tudo isso vai passar, porque epidemias e todas as sortes de males que nós temos sido atacados, na verdade vem sendo o cumprimento da Escritura Sagrada. Se você olha para a Bíblia, você olha o cenário, você olha o mundo, você olha a história, você percebe com clareza que a Bíblia está sendo cumprida, cada palavra do Senhor está sendo cumprida, e não é diferente. Essa devastadora epidemia no Éden, que de fato não nasceu na China, a pior epidemia nasceu no Éden. Não foi através de carne de morcego, foi através da boca da serpente. Quando o homem resolveu virar as costas para Deus, e por causa da sua desobediência, agora todo o homem, todos nós nos encontramos numa só e mesma situação, separados de Deus, afastados do Senhor Deus. Essa é a nossa condição. Se você pensar o que será da raça humana, quando nós olhamos para o passado, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós podemos pensar, o homem sem Deus, ele está perdido, e nada, a não ser o próprio Deus, pode mudar a sorte desse homem.
Ou seja, se nada mudar, ainda que tudo mude, todo o cenário se torne favorável para o homem, se ele não mudar interiormente, o seu destino já está traçado. E não é nada otimista. Não há esperança fora de Cristo. E essa é uma verdade que a gente precisa ecoar, que a gente precisa repetir, que nós precisamos falar. Porque tem sido pouco explorado esse assunto. Nós temos perdido tanto tempo com discussões tão secundárias, que a igreja acaba perdendo esse foco primário. Ao invés de pautar as discussões no sentido e no campo teológico, a igreja ela se esquiva. Ao invés de ser juiz desse mundo, porque a igreja vem julgar esse mundo, é sal da terra e luz do mundo, o que é que a igreja faz? Ela veste uniformes, ela vai para o campo, ela deixa de ser sal, ela deixa de ser luz. E nós perdemos o foco, perdemos a oportunidade de trazermos à discussão, irmãos, aquilo que é mais relevante para a história do homem, que é o destino da sua alma. Se a igreja não pregar, quem irá pregar? Como ouvirão, se não há quem pregue? Nós já temos muitos especialistas em política, temos muitos especialistas em economia, temos muitos sociólogos, temos pessoas capacitadas que têm, podem caminhar por esses campos do conhecimento com muita propriedade, obrigado. Mas e você? Você que é a igreja de Cristo? E nós? O que é que nós temos para oferecer a esse mundo? A igreja perde a oportunidade quando ela se deixa levar por questões importantes, mas de forma irresponsável, de forma irrelevante, acaba se deixando passar essa oportunidade. É importante pensarmos sobre isso. Nós estamos aqui falando sobre não o destino da humanidade para os próximos 10 anos, para os próximos 20 anos. Nós estamos falando do destino das almas para todo sempre. Irmãos, eis aqui o homem pecador que não é vítima da sociedade. Tem esse discurso, né? O homem é vítima da sociedade. Na verdade, a sociedade é nossa vítima. Onde o homem chegar, o desmantelo chega junto. Ele pode chegar no melhor lugar, na melhor estrutura social, na melhor família, na melhor empresa, no contexto mais favorável. O homem chega e ele contamina. Porque nós estamos falando sobre o mal que habita em nós, irmãos. Não fora de nós. Se fosse fora era só fugir. Se fosse fora era só nos distanciarmos, só nos mudarmos. Nós estamos falando de um mal que habita em nós. E a gente pode pensar que tanto o Covid, como todos os males que nos sobrevêm, são consequência do pecado. Pecado de nossos pais. Mas diz respeito a nós também. A nossa responsabilidade. Por quê? Porque esses homens aqui, esses malfeitores, eles estavam sendo condenados pelos seus próprios erros. Foi pelo erro do outro. É claro que a justiça é falho, muitas vezes troca a verdade, a justiça pela injustiça. Aquilo que é certo pelo engano. Mas aqui é dito que estes homens, eles estavam pagando pelos seus próprios erros, pelos seus próprios pecados. E aqui, esse texto vai dizer que eles eram malfeitores. Se a gente pegar uma tradução do grego, o termo que é usado para designar esse termo criminoso aqui significa aqueles que usam de violência para roubar abertamente. É possível que estes homens fossem assaltantes à mão armada. É possível. Ou seja, não eram só ladrões, eles eram homicidas. Homicidas.
Homens que, por causa dos seus próprios erros, por causa dos seus próprios pecados, estavam sendo condenados, estavam sendo julgados já estavam pagando essa sentença. Romanos 6,23, você deve conhecer, diz assim, que o salário do pecado é a morte. Seja como for. Um homem sem Deus, seja por meio de uma cruz, de um vírus, de um acidente, seja lá como for, o salário do pecado é a morte. Essa é a sentença para todos os homens. E nisso todos nós estamos unidos. Todos nós nos identificamos com estes homens. Agora, quando nós observamos com mais detalhe ainda esse texto, a gente também percebe que, a princípio, quando a gente analisa o livro de Lucas, no capítulo 15, verso 32, Marcos vai dizer que estes dois malfeitores, eles estavam falando, blasfemando contra Cristo. Os dois. Era um só discurso. E Marcos vai dizer que toda a multidão dizia a mesma coisa, então havia um único discurso ali. Todos estavam contra Jesus. Todos aqueles estavam zombando de Cristo, zombando da cruz. Mas, quando Lucas continua a tratar sobre essa passagem, ele vai dizer que, na verdade, esses dois homens, posteriormente, eles acabam tomando dois rumos, duas posturas distintas. Eu queria ver com vocês. Esse primeiro malfeitor, que estava ali crucificado, blasfemava contra Jesus, e ele dizia assim: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Curioso isso. De certa maneira, por chamar Jesus de Cristo, a gente entende que esse malfeitor, primeiro aqui, ele tinha um certo conhecimento acerca de Jesus Cristo. Chama de Cristo, entendendo que, de fato, havia uma profecia acerca do ungido de Deus. Ele utiliza isso para zombar da pessoa de Cristo, mas ele entendia, de alguma maneira, quem era Jesus Cristo. Ele também diz assim: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo. Você diz que é rei, há uma placa aí na sua cabeça, por cima da sua cabeça, dizendo que você é rei. E se você é rei, você tem poder. E ele se assemelha muito ao mesmo discurso da serpente, de Satanás. Quando em Mateus capítulo 4, Jesus está sendo levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado por Satanás. E Satanás instiga Jesus Cristo a se jogar. E ele diz assim: é só dar ordens aos seus anjos, eles virão para te salvar. Do mesmo modo aqui, este malfeitor está dizendo: não és tu o rei? Onde está a sua glória? Onde está o seu poder? Porque, veja, ele está pensando numa estrutura de poder romano, onde tinha a figura do imperador, onde era adorado como um Deus. Dizendo assim: você não é Deus, você não é rei. O Sóter, um salvador. Faz o seguinte: se salve. E depois você vem me salvar. Porque, de certa maneira, a gente não crê em alguém que não é capaz de salvar a si mesmo. Ora, se alguém não é capaz de salvar a sua própria vida, a sua própria pele, estamos todos perdidos. Não podemos confiar em alguém que não pode salvar a si mesmo. Só que, no entanto, era justamente por causa do seu sacrifício, aquele rei na cruz estava se entregando pelos seus. Ele se entrega: mas não és tu o rei dos judeus? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Talvez esse malfeitor ele tivesse só uma intenção: queria somente se salvar daquela fria a qual tinha se metido. Queria somente descer daquela cruz e voltar à sua antiga vida.
caminhar novamente como um malfeitor e talvez cometer maiores atrocidades do que no passado recente. Ele queria somente descer daquela cruz e continuar a sua vida de maneira desregrada. Assim como muitas pessoas estão querendo se salvar, direto ou indiretamente, da Covid, seja lá qual for a doença ou dificuldade. Ele só quer mais uma chance de voltar à sua antiga vida e às suas antigas práticas. Isso deixou um teólogo importante do século XX estarrecido, Martyn Lloyd-Jones. Ele era médico e ele cuidava dos seus pacientes e ele se dedicava intensamente a recuperar os moribundos para que eles pudessem retomar a sua vida, a sua saúde, a sua rotina. Só que ele percebia que todos aqueles, ou a maioria daqueles que se recuperavam das suas enfermidades, voltavam para a mesma vida de antes, ou até mesmo pior. E para quem tem pensado que a ciência ou a medicina redime, não redime. Ela é importante. Ela é uma graça comum dada por Deus e tem sido uma bênção. Louvado seja Deus. Damos graças a Deus pelos profissionais da saúde da nossa igreja, da nossa nação. Mas não redime. Não salva. Só Cristo pode salvar. Martyn Lloyd-Jones, acertadamente, estou dizendo assim, talvez você seja médico ou enfermeiro. Cadê o enfermeiro? Tem um enfermeiro aqui. Talvez escutando isso. Martyn Lloyd-Jones deixou de atender como médico, se tornou pastor. E aí ele se sentiu um homem realizado, ao saber que agora, que ele falava, o que ele fazia era capaz não somente de recuperar fisicamente alguém, mas de salvar espiritualmente. E que chamado extraordinário. Aqui, esse homem está blasfemando contra o Cristo Jesus, dizendo: desce daí e depois lembre-se de mim. E me tira daqui também. Me tira dessa fria, dessa enrascada. Isso é uma postura de incredulidade. É alguém que desconsidera a eternidade. É alguém que deixa de pensar naquilo que é mais importante na sua vida. Alguém que deixa de pensar no destino da sua própria alma. E não se engane, o mundo ele é projetado para nos fazer esquecer do destino da nossa própria alma. A gente passa o dia todo escutando as lives e os cantores. Fechamos as portas e é como se isso trouxesse um prazer momentâneo e deixasse a gente longe da reflexão acerca do destino da nossa alma. E assim é com a nossa vida como um todo, em muitas áreas. Era um homem que, mesmo chamando Jesus de Cristo, era ignorante quanto à sua obra, contra aquilo que ele veio fazer. É um homem em quem um arrependimento não foi encontrado. Perceba uma coisa. Ele fala, Jesus Cristo se cala. Você não escuta uma só palavra de Jesus para esse homem. Guarde isso. Nós vamos voltar a falar sobre a voz de Jesus Cristo. Uma lição interessante é essa, que um homem, mesmo em face da morte, ele pode continuar com seu coração totalmente endurecido. Mesmo nos seus últimos instantes, nos seus últimos momentos, e aqui na sua última oportunidade, certamente, ele continua com seu coração fechado, com seu coração endurecido. Eu me lembro de um dito do meio evangélico que diz assim: aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Não é? E a gente percebe que, dependendo do homem, nem pela dor ele é capaz de ser quebrantado. A gente vai ver e a gente sabe, porque essa é uma obra, especialmente uma obra exclusiva do próprio Deus, mas que o ser humano tem responsabilidade, porque aqui ele está diante do Verbo encarnado, ele está aqui diante
né, do lado do próprio Cristo Jesus, mas ele endurece o seu coração. Mas não pense que a gente endurece o coração, não pense distante, como se você estivesse distante desse homem, alguém que despreza a palavra de Deus. Precisamos pensar na nossa própria vida. Será que temos desprezado a palavra de Deus? Será que temos dado a atenção necessária à palavra de Deus na nossa vida? Precisamos ter ouvidos bem atentos quanto a isso. Ok, vemos aqui o que será da humanidade. A humanidade sem Deus, incrédula, está perdida. É um fato. Contudo, aqueles que com humildade se arrependem e creem, eles podem olhar para o futuro com uma perspectiva totalmente diferente. Vamos olhar um pouco sobre a vida desse outro malfeitor aqui. Eu disse para vocês que ele tinha tido uma mudança na sua atitude, se você comparar com Marcos capítulo 15. E é interessante, porque ele diz assim, ele entra na conversa, no monólogo, na verdade, porque Jesus Cristo não falou absolutamente nada para esse incrédulo. No verso 40 diz assim, respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Veja que reconhecimento aqui. Nós estamos aqui pensando em alguém que está com dores, aflito, com medo, diante da morte que se aproxima rapidamente, mas ele ainda encontra forças para se dirigir ao outro malfeitor. Dizendo assim, nem ao menos você teme a Deus estando sob igual sentença. Nem nessa situação você se arrepende. Nós estamos aqui, na verdade, com justiça. Veja como é importante nós entendermos a nossa condição. Nós estamos aqui, na verdade, com justiça. Ele estava pensando aqui na justiça romana, na justiça vigente. Mas essa verdade dele, que ele está dizendo aqui, é verdade absoluta quando nós pensamos na justiça de Deus, quando pensamos que todos os homens estão condenados. Então nós podemos dizer, olha, o Covid, nós somos merecedores disso, de toda sorte de males. Merecemos com justiça, porque nós nos afastamos de Deus. Aqui ele está dizendo, nós, na verdade, com justiça. Ele também entende aqui a sua própria vida. Ele sabe quem é, os seus atos, conhece a si mesmo. Ele não está aqui romantizando o seu passado, ou trazendo à memória alguma boa obra feita no seu passado, na sua infância, na sua juventude. Não, ele não está trazendo nada disso e colocando diante da cruz, mas somente o entendimento de que ele está ali com justiça. Ou seja, ele é merecedor desse infortúnio. Recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Pense um pouco sobre isso. Você tem recebido o castigo que os seus atos merecem? Eu não tenho. Eu me lembro de Esdras, no seu livro, quando ele vai falar isso a Deus, que Deus é misericordioso, que eles mereciam o castigo e a maldição de Deus, mas recebem misericórdia. E veja como é importante nós pensarmos acerca disso. O castigo que os nossos atos merecem. Quais são os castigos que os nossos atos merecem? Se eu fosse receber na minha carne os castigos que os meus atos merecem, vocês veriam aqui qualquer um outro homem, qualquer um outro pastor, menos este que vos fala. Eu merecia a morte. E se você entende a palavra de Deus e crê nela, sabe também que você não merecia estar ouvindo essa pregação junto com a sua família. Merecíamos também. A cruz de Cristo era nossa. O castigo de Cristo era nosso, mas Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele está
agindo por fé. Como é importante, porque ele diz assim, e acrescentou, depois de falar com o malfeitor, ele diz sobre Jesus, este aí, nenhum mal fez. Este homem está aqui de maneira injusta. E ele vem ecoar aquilo que a palavra de Deus diz como um todo. Que Cristo não cometeu nenhum pecado. E o malfeitor na cruz reconhece, este aí nenhum mal fez. Para que estivesse aqui dividindo esse momento de vergonha e dor com a gente. Nós fizemos, ele não. Nós somos culpados, Jesus Cristo não. E ele acrescentou, e agora ele fala com Jesus Cristo. Lembra-te de mim, Jesus, quando vieres no teu reino. Essa é uma das frases mais impactantes, mais marcantes de toda a Escritura. Jesus, lembra-te de mim. Esse homem agora, ele não pensa agora numa perspectiva mundana. Ele não está pensando mais nesse mundo. Ele não está pensando somente como o outro malfeitor estava pensando, eu quero descer dessa cruz e voltar à minha velha rotina. Mas ele diz assim, Jesus, lembra-te de mim. Ele reconhece ali que estava diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que profundo! Você vê um homem assentado no seu trono, com um cetro na sua mão e com a coroa de ouro adornando a sua cabeça, podemos dizer com toda a reverência, lembra-te de mim, ó Rei. Mas ao ver um homem sofredor, com a face ensanguentada, com a coroa de espinhos, com pregos em suas mãos e em seus pés, e com uma frase com zombaria sobre a sua cabeça, sendo desprezado até mesmo pelos seus, chamar este homem de rei e crer que este homem tem um reino por vir, é algo que só Deus pode revelar aos seus. Lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. Ele lembra aqui uma coisa que os próprios judeus rejeitaram: o reinado do Cristo. Alguns acreditavam até antes da crucificação que Jesus Cristo, de fato, ele fosse elevado ao poder. Ele ia subjugar Roma, iria elevar novamente os judeus ao apogeu e ao poder de outrora. Mas agora não, eles não acreditam mais nisso, porque o seu rei agora estava crucificado. Mas esse homem consegue dizer ainda, consegue crer: lembra-te de mim, Jesus, quando vieres no teu reino. Uma perspectiva de futuro que nós precisamos entender, nós precisamos crer. Quando vieres no teu reino, tem tanto crente pensando que o reino teocrático, político, vai ser instaurado nessa terra. O reino de Deus já está nesse mundo. Onde tiver um crente, em qualquer lugar do mundo, em qualquer nação, ele é filho do rei, ele é embaixador do reino. O reino de Deus está entre nós. E basta. Somos embaixadores do rei, onde Deus nos colocou. Deus está reinando neste lugar, no nosso coração e através da nossa ação, proclamando as virtudes do Rei da Glória. Aqui, esse homem consegue ter uma perspectiva mais clara e melhor do que muitos crentes. Quando vieres no teu reino, Senhor, todo esse reino é passageiro. Eu quero me apegar àquilo que de fato é eterno, àquilo que permanece para sempre. Quando vieres no teu reino, Senhor, lembra-te de mim. E o mais surpreendente desse texto é porque Jesus Cristo fala com esse homem.
Ele fala. Ele se dirige. E essa é uma das 7 palavras que Jesus Cristo fala na cruz. E uma destas é voltada para um pobre malfeitor, condenado pelos seus atos tenebrosos. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Ele traz toda essa verdade, essa declaração de fé do malfeitor, dizendo assim: mas é hoje, você estará comigo no paraíso. Imagine só, lembramos aqui do Salmo 24, quando está há uma narrativa ali poética acerca da entrada do Senhor Jesus entronizado entre o Rei da Glória. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. E toda aquela plateia celestial, todas aquelas testemunhas esperam a entrada do Rei da Glória, adornado, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas vem o Rei, quando os portais se abrem. Mas o Rei vem trazendo alguém. Quem é esse? Suas vestes não estão tão adornadas assim. É um homem simples. É um pobre malfeitor. Jesus carrega consigo um pecador. Porque a obra de Cristo é essa. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E Ele cumpre isso até nos seus últimos instantes de vida. Ele disse: eu me lembro de você, não tenho como me esquecer. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja que é uma promessa para agora. A verdade do reino já se torna real para nós. Nós não precisamos morrer hoje, se Deus chamar. Mas nós já usufruímos, já desfrutamos, de certa maneira, desse reino, dessa paz, desse rei que reina no nosso coração. Mas aqui há uma promessa para esse homem, de entrar no paraíso de Deus. Um homem que agora não tinha nenhum lugar na terra, desprezado e rejeitado por todos, mas agora ele tem um lugar no paraíso do Senhor Jesus Cristo, na glória eterna. Essa é a palavra do rei. Ele não fala com o primeiro malfeitor, fala com o segundo. Mas deixa eu lhe dizer, um dia, esse malfeitor vai ouvir a voz de Cristo. E quando ele ouvir a voz desse Cristo, ele não vai ouvir a voz desse Cristo sussurrando, como foi ao ouvido desse outro malfeitor salvo. Ele vai ouvir a voz desse Cristo como um rei cheio de glória. Ele vai se tremer. Ele vai ouvir não palavras de esperança. Você estará comigo no paraíso. Mas palavras de condenação. Eu não conheço você. Apocalipse 19 nos traz essa realidade. Ele diz assim, João diz: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Estou lendo o verso 11 do capítulo 19 de Apocalipse. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, escute, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não foi uma placa escrita por soldados romanos no sentido de zombar do Rei da Glória. É agora um escrito triunfal, glorioso acerca do Filho de Deus. Ele é
Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem pode mudar o destino da humanidade? Só aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Isso é extremamente importante para a nossa vida. Extremamente importante para o destino das nossas almas, meus irmãos. Essa palavra, ela traz conforto para o crente. Conforto. Ainda hoje no paraíso comigo estarás. A gente é normal sermos tomados assim por um certo medo. Alguns ficam meio desesperados. Teve até um plantão aí, né, numa emissora. Mas, para aquele que crê em Jesus Cristo, a mesma coisa, é a mesma promessa feita a esse malfeitor, é a mesma promessa feita a todos os crentes. Você estará comigo. E tem sido, de certa maneira, até um pouco estranho. Tantos crentes com medo da morte. E assim, na verdade, a morte ela é temerosa. Nós tememos a morte. Mas não a ponto de nos desesperarmos. Por quê? Porque nós temos a promessa da palavra de Deus. Nós temos a promessa preciosa daquele que venceu a morte. Daquele que diz assim, você estará comigo no paraíso. E quando ele diz isso, ele está afirmando a sua própria ressurreição e o seu resgate da morte daqueles que morrem também. Então você pode descansar o seu coração numa paz que excede todo o entendimento, olhando para a palavra de Deus e sendo alimentado por essa esperança. A gente pode se apropriar disso. Voltamos a pensar sobre o papel da igreja. Dentro desse contexto, precisamos voltar à nossa direção. Pautar as discussões desse mundo de maneira bíblica. Jonas Madureira diz algo e eu concordo com ele. Quando ele diz que catástrofes semelhantes a esta, ocorrida há uma década atrás, por exemplo, elas reverberavam no sentido mais teológico. As pessoas começavam a pensar acerca da bondade de Deus, da soberania de Deus. Olha, se Deus é bom, por que isso acontece? Se Deus é soberano, por que Ele permite que isso sobrevenha a nós? Mas ele percebe, com muita propriedade, que hoje, aquilo que era pautado de maneira teológica, ainda meio que criticando, pensando, como é que Deus pode fazer isso? Hoje em dia, nem isso as pessoas estão refletindo mais. Não há mais uma discussão teológica acerca dos assuntos, acerca da vida, acerca dos acontecimentos. Isso é um empobrecimento terrível. E agora tudo isso se tornou uma discussão de assuntos que não redimem o homem. Nós estamos falando aqui sobre redenção, sobre salvação. Precisamos voltar. Eu desafio você que é da igreja, você que é um crente de outra igreja, você que tem nos ouvido, a voltar a atenção do mundo para o destino da alma destes homens, para o destino da humanidade. Vai vir vacina, tratamento, vamos passar por esse capítulo tenebroso, mas se o homem não mudar interiormente, se ele não se voltar para Cristo Jesus, estamos todos na cruz. É uma pandemia que vem colocar todos os homens debaixo dessa ameaça mais contundente. Na verdade, todos os homens vivem ameaçados, mas agora a ameaça mais contundente. Todos os homens se sentem ameaçados, todas as nações estão ameaçadas. Mas e aí? Nós temos esse Cristo, a mensagem, a única mensagem capaz de redimir um homem perdido. Jesus Cristo e este crucificado. Por isso que Paulo vai dizer assim, olha, eu resolvi tratar somente de uma coisa. Eu não quis falar sobre outros assuntos, e Paulo era um homem versado, que diz respeito a uma mente extremamente dotada.
capaz de tratar sobre diversos assuntos. Mas ele diz: eu resolvi deixar tudo isso de lado. Meu assunto é um. Eu resolvi falar sobre Cristo. E esse Cristo crucificado. E foi por causa disso, por meio dessa palavra, que o apóstolo Paulo e a igreja viu tantos e tantos frutos. Aproveite, meu irmão. Vamos mudar o foco. Todo mundo estressado, todo mundo em pé de guerra, todo mundo, né, perdido, todo mundo se posicionando, e nós somos seres, não somos apolíticos, somos políticos. Mas precisamos ser apartidários quando isso vem a denegrir a imagem do Evangelho, vem deturpar ou vem de alguma maneira trazer prejuízos para o Evangelho, mesmo que nenhuma dessas outras coisas venham trazer algum tipo de ameaça ou de ruína. Mas no que diz respeito ao Evangelho, eu já resolvi fazer uma coisa, meus irmãos. Eu resolvi saber de uma coisa só. Esse tem sido o meu tema, esse tem sido o meu lema, essa tem sido a minha bandeira e será até o meu último dia de vida. Eu quero saber de Cristo crucificado, porque Ele é poderoso para salvar homens de qualquer lugar, de qualquer ambiente, de qualquer sistema de vida, de qualquer sistema ideológico, de qualquer ruína. Só Cristo Jesus é poderoso para salvar. E você tem essa mensagem. Você tem essa mensagem. Mudemos. Pautemos as discussões naquilo que é eterno, naquilo que vale a pena. Se você se desgastar por Cristo, como você tem se desgastado por questões triviais, o Brasil vai experimentar um avivamento jamais visto. Se você defender a bandeira de Cristo como tem defendido questões seculares, o Brasil será outro. Se você amar a Escritura, se você amar ao Senhor Jesus Cristo, nós experimentaremos um grande avivamento no Brasil. Por isso, precisamos saber de uma só coisa: de Cristo. E este, no madeiro, sofrendo, derramando o seu sangue para nos salvar. Por essa bandeira e por essa cruz, eu hei de viver até o último instante de vida, porque isto vale a pena, isto redime, isto salva. O Evangelho é poderoso para salvar. Precisamos dessa direção, precisamos dessa graça da parte de Deus. Nicolau Copérnico, famoso cientista do século XV, quando morreu, ele queria que se escrevesse só uma coisa na sua lápide. Ele diz assim: eu não quero a graça dada a Paulo, eu não quero o favor feito a João, eu só quero a misericórdia concedida ao ladrão. É isso que eu quero também. É isso que você quer? Você está agoniado. Como será o destino da humanidade? Como será o seu destino? Creia nele. Diga assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Escute aquela voz de um cordeiro que é o leão. Você estará comigo no paraíso. Você pode crer. Você pode crer. Vamos cantar? Eu queria convidar vocês a cantar uma canção